Olá, seja muito bem-vindo ao podcast A Cidade que Escolhi, por Felipe Petri. Eu sou a Kelly Cadanos e hoje o nosso papo é sobre alimentação. Para isso, a gente trouxe aqui o Felipe Petri e as convidadas Silene Ribeiro e Flávia Schiocchi. Eu vou pedir para cada um começar se apresentando e explicar quem é você, afinal, na fila do pão. Flávia. Oi, obrigada pelo convite, estou bem contente de estar aqui. É um assunto que já domina a minha vida há bastante tempo. Eu sou jornalista de gastronomia há mais de 10 anos, então eu trabalhei para algumas revistas e publicações do Brasil, mas principalmente aqui no Paraná. Eu tenho um mestrado em jornalismo literário, então eu gosto de contar longas histórias. E tenho um projeto independente de jornalismo gastronômico independente que chama Fogo Baixo, já vai fazer 4 anos esse ano, em que eu faço ensaios, reportagens, entrevistas ping-pong, para falar o jargão jornalístico, com pessoas que estudam alimentação, que vivem alimentação, enfim. Já cubro essa área há bastante tempo e tento sair do entretenimento, o mero entretenimento, que é a gastronomia muitas vezes tratada, para entrar numa coisa mais sistemática, de cadeia de produção e de compreender um pouco também políticas públicas, que é um assunto que a gente conversa bastante, eu e Felipe. Muito bem. Silene, quem é você? Bom, eu sou nutricionista de formação, acabei enveredando aí para a área de alimentação que a gente chama de coletiva, para os restaurantes. Trabalhei por muitos anos dentro do que a gente chama de alimentação corporativa. Depois disso, acabei, na verdade, concomitantemente, me tornando professora universitária. Então, hoje eu sou professora de uma universidade aqui do Paraná. E, além disso, né, fiz um monte de pós-graduação em administração, porque trabalhava dentro da área de administração de restaurantes, então precisava disso. Me empenhei um pouco, né, e fui fazer engenharia de produção, né, então acabei me tornando mestre em engenharia de produção. Acho que você também é. Eu sou exatamente. De produção. Por conta justamente de entender a produção de alimentos, essa foi a minha grande pegada na época. E depois disso, acabei me resolvendo fazer um doutorado em História. E acabei entrando na História da Alimentação e trabalho com cultura e História da Alimentação desde então. E, além disso, hoje faço um pós-doc em Direitos Humanos e Políticas Públicas, né, que eu vou apanhar hoje, acho que é da minha orientadora, brincando, mas, na verdade, eu faço esse pós-doc. Então, hoje eu trabalho na universidade, estou como presidente do Conselho Regional de Nutricionistas aqui do Paraná. Também participo de alguns conselhos, né, Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e também do Conselho Regional de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, é bem como a Flávia falou, a alimentação é minha vida, né? Não só pela minha base da nutrição, mas tudo que a gente pensa, respira, fala, né, e conecta é com o alimento. Então, é exatamente isso. Felipe, o que você tem a ver com esse rolê? Pesou, né? Se o vídeo não estiver carregando aí, rapaziada, é porque pesou aqui o negócio. E aí, o que você tem a ver com isso? Meu nome é Felipe Petri, eu sou ativista alimentar, agitador, arrumador de confusão, formado em engenharia por acaso, pós-graduado também na área, chefe de cozinha, tive o imenso prazer já de contribuir, eu e a Flávia, a gente escreve no mesmo periódico, no Tutano. É verdade, a gente conhecia de lá. somos colegas. E com a Silene, que é uma parceiraça, enquanto eu estou assessor do deputado Requião Filho na construção de políticas públicas que redundam, né, em volta do tema da alimentação. Então eu estou aqui para aprender hoje, né, porque o vídeo nem deve estar carregando para muita gente. Pesou o negócio aqui. Pesou. Então vamos começar, né? A gente falou aqui de história da alimentação, né? Então como que a gente pode contar a história da alimentação? Nossa, a história da alimentação é algo que, meu Deus, dá para ter quantas horas esse podcast? O tempo que for preciso. Porque, assim, o alimento faz parte do ser humano, a gente não vive sem comer, né? A verdade é essa. É dos nossos princípios básicos de existência é a alimentação. E eu sempre digo, né, que não existe sociedade sem homens e não existem homens sem alimentos. Portanto, desde os nossos primórdios, dos princípios, a alimentação e tudo que envolve alimentação faz parte da nossa vida. É tão estranho, né? Porque é tão histórico, tão presente, né? E tão milenar, e ao mesmo tempo as pessoas às vezes esquecem do alimento, né? Esquecem de pensar o alimento, esquecem de pensar as conexões do alimento, justamente porque parece tão cotidiano, né? Tão habitual.
Então, por conta, eu sempre falo que só lembra do alimento quem tem falta dele, né? Mas, de qualquer maneira, o alimento faz parte dessa história da humanidade. Se a gente for analisar também, né, por que guerras se construíram, né, por que territórios foram conquistados, por que a sociedade se tornou sociedade, tudo em volta do alimento. Então, não há dúvida que o alimento é histórico, faz parte da história e a gente faz parte de tudo isso. E a política com tudo isso? Eu vou arriscar responder essa, porque eu acho que o povo que não sabe de onde vem não sabe para onde vai, né? E isso politicamente fica muito claro, né? Se a gente não consegue rememorar, né? Recordar e rememorar os períodos histórico-políticos que a gente passou, a gente pode cometer os mesmos erros no presente e no futuro, e anda cometendo, diga-se de passagem. Com a alimentação é a mesma coisa. Você ter uma alimentação irrefletida, que infelizmente é a nossa realidade, e não é porque ninguém é menor ou relapso com relação a isso, é porque estruturalmente a gente foi levado a um consumo muito irrefletido em alimentação nos últimos 40, 50 anos, enfim, temos aqui especialistas para deixar esse ponto mais claro. A gente está tendo escolhas muito ruins, justamente por desconhecer a associação da história dos alimentos, a história alimentar, com relação a políticas e políticas de escolha, né? Se você me permitir, Felipe, eu acho que assim, o alimento sempre foi parte da nossa vivência, né, da nossa existência, mas ele também é forma de poder, né? Então, é a partir de quem tem alimento, quem oferece alimento e que tipo de alimento é que eu vou ter mais poder ou menos poder nessa sociedade. Então, a própria falta, né, de conhecimento, como você bem citou, estrutural, de onde vem o alimento, qual é o alimento correto, ele tem muito a ver com essas estruturas de poder, que são estruturas sociopolíticas e econômicas. Então, hoje, manda no mercado realmente quem tem dinheiro e quem tem poder, né? Então, a gente pode considerar vários setores, né, como mandatários hoje, e ninguém, de alguma forma, né, posso dizer assim, a maior parte dessas grandes empresas, né, esses grandes conglomerados que a gente tem, realmente eles não têm um interesse que mude muito a alimentação, ou que a alimentação se transforme ou passe a ser novamente, né, muito da terra, né? Então, obviamente, né, muito mais interessante dentro de uma questão política que as pessoas desembalem ao invés de descasquem, que as pessoas realmente, né, esquentem ao invés de cozinhar. Isso mesmo, né? Então, a gente tem aí movimentos que são políticos há muito tempo, né, na história da humanidade também, né? E quando a gente fala político, só para deixar claro para quem estiver assistindo a gente, são movimentos políticos com relação à política no sentido estrito da palavra, né? Como pensamos as relações entre pessoas e nada tem a ver com partidos, né? E etc. e tal. E como a gente age, né? Se a gente for pensar na estrutura da sociedade, como que a gente está formando políticas públicas hoje, a questão do lobby e a questão de uma pressão de que, por exemplo, você vai ter uma isenção fiscal, você vai ter um outro incentivo, alguma coisa para a instalação de uma indústria de ultraprocessados, por exemplo, eles têm não só dinheiro, como também uma capacidade de articular e convencer muito grande. Não estou dizendo que as indústrias não deveriam existir, mas estou dizendo que elas têm um peso muito maior do que associações da sociedade civil, outras estruturas, né, que refletem outras partes interessadas da sociedade. Então, por exemplo, isso do desembalar menos e descascar mais fica um pouco difícil, porque o brócolis da feira não tem um setor de marketing, entendeu? Ele não tem uma articulação assim, de várias pessoas tentando fazer com que aquilo seja aprovado, seja defendido, seja inovador, seja visto como uma solução, né? A gente vai vendo a agricultura como uma coisa ultrapassada e a industrialização como uma coisa que resolve, né, o problema da falta de alimentação. E nessa questão, Flávia, também é uma questão, nesse ponto, é uma questão muito histórica também, né? Porque se a gente for pensar a própria história do Brasil, né, de como nós estivemos e passamos a existir aqui, e a própria questão do abastecimento das cidades, ele já transitava nesses quesitos também, né? Então, a gente passava a ter primeiro coisas muito locais e, obviamente, o interesse sempre foi porque a industrialização ou os alimentos diferentes do que é da agricultura, na verdade, eles sempre tiveram um valor agregado no sentido de status populacional muito maior.
E isso se vê historicamente também, tanto que a gente não valoriza tanto o que é da terra. O próprio alimento que ele vem de uma questão sazonal, agroecológica, que tem uma carinha feia, digamos assim, ele é dispensado. A gente faz uma seleção, inclusive, nos mercados, hipermercados, supermercados ou qualquer outro local de abastecimento, segregando aquilo que é, digamos, entre aspas, fora de um padrão, né? Estético, como você falou. Não tem marketing, né? Não tem ninguém apoiando o brócolis, como você falou. Mas, de qualquer maneira, mesmo a gente foi criado culturalmente para escolher o brócolis que está bonito. Não pequenininho, não que veio numa condição diferente. O brócolis japonês, que é o que mais vende, é o mais bonitinho. Até o brócolis já é um campeãozinho de marketing. Mais ou menos foi por água abaixo. Jamais, maravilhoso. Mas, de qualquer forma, é isso. Então, por quê? Porque o que vem da terra não tem valor, né? É considerado, digamos, muito primitivo, como né? matéria-prima bruta, isso né? Mesmo. Considerado que o primitivo. Que tem valor agregado é o que é industrializado. Mesmo na história da alimentação, buscando ainda, né, o que você comentou, que se a gente for pensar lá na idade antiga, idade moderna, quem tinha poder era quem conseguia o assado, quem conseguia comer coisas cuja cocção era mais evoluída à época. O que era cru era de selvagens, né? O cru era realmente da população, do status da população que realmente não tinha condições de ter aquilo que era, à época, considerado evoluído. Então, é bem o que você falou, Flávio. Tudo que vem da indústria é considerado como muito melhor, como muito mais seguro, como muito mais fácil, mais barato até. E hoje, realmente, essa é uma condição que, infelizmente, existe, né? Vamos desmontar isso. Bora, Kelly. Nessa questão até dos ultraprocessados, né? A gente sabe que tem toda uma questão envolvendo saúde. Mas muito além do marketing, né? O que a gente pode fazer como política pública, por exemplo, para dar uma forcinha para o brócolis? Como que a gente ajuda o brócolis nessa? Eu estava pensando aqui justamente no que eu comentei antes de isenções fiscais, incentivos, às vezes isenção de taxas. Tem muita coisa, né? Porque disse que vai criar empregos, por exemplo. Eu entendo, realmente cria empregos, gera muito mais postos de trabalho do que você ter uma lavoura, né? Mas enquanto setor estratégico, né? Agricultura, alimentação, ela não pode ser vista só dessa maneira. Se a gente for ficar arregando, eu tenho certeza que eu posso usar esse verbo absolutamente. aqui. Para lobby, a gente vai acabar perdendo a noção do que é que o Estado deveria estar olhando para alimentar as pessoas, né? Razão. Então, eu acho que essa coisa de incentivar o pequeno produtor ou uma agricultura familiar, conter um pouco desse êxodo rural. Enfim, a parte de extensão rural é muito importante para fixar essas pessoas no campo, né, as novas gerações. Tem várias coisas que têm que ser vistas para a cadeia de produção dessa matéria-prima bruta, entre muitas aspas, do que a coisa que é imediata, que vamos abrir uma fábrica, então, que vai empregar tantas centenas de pessoas. E aí essa oferta que fica mais barata, se for olhar, não lembro agora, uma fonte uma vez me falou assim: ninguém para olhar quanto que é o quilo da batatinha chips, né? Mas o quilo da batata crua aumentou um pouquinho, o pessoal reclama. Mas se for... Estou falando aqui de pessoas que podem pagar uma batatinha chips. Né? Não faz esse cálculo de que a gente paga bastante por produtos que não são nutritivos e eles são alienados da produção social, cultural, assim. Né? Uma batatinha chips é uma coisa muito gostosa, eu adoro. Mas, assim, ela não é essencial para a nossa vida, como, sei lá, seria um purê de batata, como seria um escondidinho, como seria uma batata assada, enfim, fazendo aqui um comparativo, né? Então, eu acho que tem que olhar para essa geração de valor com outro peso, assim, porque ela é muito imediata, né? Então, enche os olhos. E a própria produção de subsistência que a gente precisa apoiar, porque o que a gente mais vê hoje, né, se você pegar dados até científicos, né, estão aí publicados,
A maior parte das pessoas que passa fome, por exemplo, aqui no nosso estado, está realmente os bolsões grandes de pobreza, de maior vulnerabilidade, está justamente onde tem maior produção de grãos. O que é impensável. E o que parece é muito incoerente, né? É muito incoerente, porque assim, as pessoas deixaram de produzir para subsistência, né? Deixaram de produzir o feijão, deixaram de produzir o arroz, deixaram de produzir o brócolis, a batata, porque obviamente não tem, né? O recurso e o retorno financeiro para isso é muito pequeno. Inevitavelmente, eles passaram a fazer parte de cooperativas ou de grandes de conglomerados, exatamente, para exportação. É óbvio que, em termos de bolso, isso me ajuda muito. Então, se eu fosse produtor, né, e pensasse no dinheiro, na sobrevivência da minha família, obviamente, eu também optaria por isso, né? Mas é muito ilógico que até mesmo esses pequenos ou esses produtores, pequenos, médios ou grandes, eles têm e eles fazem uso não só de uma monocultura, mas também de uma série de produtos químicos, né, defensivos e tudo mais. E eles têm lá no cantinho, como se adiantasse, né, no cantinho das suas propriedades, a alimentação da subsistência deles, né? Eles plantam para comer. Apesar daquilo não significar nada, né, para a população como um todo, mas de qualquer forma é um consumo para ele, muitas vezes também contaminado, mas o que eu queria chamar de que é um contrassenso, né? Ele produz para os outros com agrotóxicos, com uma série de transgenias, né? Intensivamente, e para ele faz, entre aspas, um orgânico, porque não vai ser, porque está contaminado o próprio espaço da terra. Mas é muito louco, voltando, né, falar que essas pessoas que estão nesses grandes bolsões de pobreza no nosso estado estão envolvidos ali. Então, é mais do que necessário que a gente tenha políticas públicas de apoio realmente ao pequeno produtor, de apoio realmente, né, à manutenção do indivíduo na terra, de valorização disso, né, com benefícios para isso, como a Flávia falou, né, com possíveis isenções, né, tributações e tudo mais. Eu acho que isso é muito importante e principalmente valorizar esse pequeno produtor, né? Porque hoje a gente já tem vários programas de alimentação, políticas públicas, né, que realmente são razoáveis até. Exatamente, que tem a aquisição de alimentos do pequeno produtor, algumas inclusive de agroecológico. Mas assim, a gente ainda tem muita dificuldade, inclusive nos próprios municípios, de cumprir essas políticas, porque não se acha alimento, não se acha esse próprio produtor, porque eles deixaram de fazer. E, além disso, né, a gente precisa colocar mais nesse incentivo, mais políticas públicas que amarrem isso, né, em todas as instâncias de alimentação que são públicas, né? Há um problema estrutural de planejamento econômico que é a gente trabalha com um câmbio flutuante enquanto medida econômica, né? E é muito interessante para muito da produção nacional que esse câmbio esteja extremamente desvalorizado, como é o caso. Hoje eu acho que o dólar chegou a 5,16, sei lá, 5 reais, 16 centavos. Né? Então, fica muito desigual produzir alimento. Né? Quando você está numa escala de 1 para 5 em potenciais ganhos, né? De você mandar esse soja lá para fora, por exemplo, se for soja ou milho ou outro commodity desse, a produzir feijão para alimentação aqui dentro do país. Sem contar, só um parêntese, que o feijão dá mais trabalho do que a soja. Eu falo a soja, que não sou da produção, mas eu sei que as pessoas falam o soja, né? Você falou esse soja. E aí o que acontece também muitas vezes, por falta também de uma planificação demográfica também, Flavinha, eu acho que não para além só, já vou falar sobre subsídio e tal, eu acho que a gente tinha que fixar as pessoas no campo. Sim. Aquelas que quisessem permanecer no campo deveriam ter todos os subsídios para que se permanecesse no campo. E o que acontece por conta disso, muitas vezes, é uma fagocitação dessas terras também. Né? O conflito fundiário é basicamente o conflito fundante do nosso país. E por conta desse desequilíbrio brutal da nossa balança comercial com relação a esse câmbio flutuante e essa estratégia, muitos desses produtores acabam fagocitados por essas grandes cooperativas, essas coisas, não permitindo que eles se fixem ali na terra e permaneçam com essas culturas que são, no final das contas, o que vai alimentar a gente. Sim. Há programas, esses programas, alguns funcionam, mas eles esbarram justamente nesses problemas. Né? Você, para certos territórios, você já não consegue coletar feijão.
Tomara que eu não erre tão grotescamente, mas eu escrevi um artigo, mas eu tenho uma memória muito ruim, que eu acho que até 2025, até 2030, a gente vai reduzir o consumo de feijão em 30% a 50%. E nós fomos o país do arroz e feijão, né? Feijão e mandioca está perdendo, né? Ano a ano vai perdendo... Perdendo campo de produção, né? Vai perdendo campo de produção. E o que entra em cena, porque não existe vácuo em lugar nenhum, assim como não existe na política, também não existe na alimentação. Muito menos na terra. Muito menos na terra. O que vai entrar aí são os ultraprocessados. E aí é complexa essa questão. Porque a gente, enquanto política pública, a gente pode defender coisas um pouco mais macro, que são essas isenções fiscais ou bonificações fiscais, enfim. Coisas ali da seara fazendária, né? Isso aí a gente pode propor e tal, não sei o quê. Só que há um grandíssimo problema nisso, que a gente está com uma população numa situação de vulnerabilidade nutricional tão aguda que só está dando para comprar ultraprocessado. Isso mesmo. E faz muito sentido sobretaxar ultraprocessados, para mim. Faz muito sentido. Como você está falando de altas quantidades de açúcar, altas quantidades de sal e gordura, a gente pode estar começando a falar em droga ali, né? E se há sobretaxa em cima desses produtos, deveria haver sobre os ultraprocessados. Só que e aí? Eu entrevistei recentemente... várias pessoas da área da nutrição, mas eu já vou passar a palavra porque você vai saber falar isso muito melhor. Mas eu perguntei especificamente sobre isso, sobre esse consumo que aumenta de ultraprocessados e que, no caso, assim, estaria alimentando, entre aspas, uma população mais pobre. E, na verdade, não. Na verdade, essa população está comendo pior, mas quem realmente está gastando mais comendo ultraprocessados são as camadas mais ricas, que é essa bebida láctea especial, que é o iogurte grego, que é o... Em termos de ticket. Então, assim, em termos de ticket, de volume, eu não sei se dá pra gente dizer que o pobre está se alimentando disso. Eu acho que ele se alimenta mal e aí parece que isso tem um peso muito maior, porque a variedade é pouquíssima. Na verdade, assim, a questão hoje, né, da alimentação e... Tem vários pontos aqui, se eu me perder, vocês me capturem, tá? Porque eu fico delirando. A gente te traz de volta. Me tragam de volta. Mas primeiro, falando da questão, né, da taxação, a gente acabou de ter uma reforma tributária, né? Perdemos e foram muitos institutos, muitas organizações da sociedade civil que fizeram de um tudo para conseguir a gente sabe. Colocar uma elevação, né, nas questões de impostos aí para alguns ultraprocessados, principalmente para bebidas que são adocicadas e alguns outros tipos. Mas a gente perdeu, porque obviamente o lobby da indústria é muito grande, até porque obviamente boa parte do PIB vem dessa grande indústria, né, dessa grande massa de produção de alimentos. E foi uma grande perda, porque nesse momento a gente poderia ter realmente uma elevação do valor e talvez no comparativo entre as pessoas que podem ser de alta renda ou de baixa renda, eles passassem a perceber, né, puxa, está custando mais caro tomar esse tipo de alimento ou comer esse tipo de alimento, então quem sabe eu vou olhar para o meu pobre desse brócolis, porque na compensação do meu dinheiro ele me ajuda, né? E a coisa tem que ser meio em paralelo, né? Isso. Tem que ser assim, uma subvenção talvez para esse pequeno produtor produzir alimento da terra e uma taxação desse que não está muito bem circunscrito no tema alimentação. Só que ele é assim, produto alimentício. Ele na verdade nem ele é, e realmente é o que você acabou de falar, a gente não pode nem considerar ultraprocessado como um alimento. Ele não é um alimento. Ele é um produto sintético, produzido sinteticamente em laboratório com muitas raras vezes, alguma substância que é alimentícia. Então, realmente, a gente está consumindo sintético todos os dias e todas as horas. E você falou uma coisa verdadeira quando falou dos chips, né? É bom, a gente não pode negar. Sensorialmente falando, é gostoso. Ele é feito para ser bom. Né? Ele é feito para realmente nos estimular a um consumo constante, né? Então, dentro dessa lógica, claro que a gente perdeu uma grande batalha, né? E perderia, era óbvio, até porque mesmo que fossem feitas milhares de
inserções, né? Existe realmente um poder econômico muito maior. E aí, só para dar um dado que ilustra bem o poder da indústria, porque a gente fala muito do agro, o agro é muito presente, porque o agro está ligado às questões fundiárias. E o agro está ligado a ultraprocessados. É ultraprocessado, né? Mas há um porém aí. O agro, ele é muito bom de marketing. Sim, excelente. é claro. O melhor que nós temos. O melhor, né? O melhor do mundo. Como a questão do agro é fundiária, então ele faz muito barulho e ele tem muito poder. Sim, muito Mas dinheiro. a indústria, o PIB da indústria é muito maior que o do agro. Muito maior exatamente. do que o agro. Então, veja, um lobby, quando a gente está falando de alimentação, do agro é grande. O da indústria... Nossa, é imenso. Eu tive a oportunidade de presenciar muitas discussões, inclusive no Congresso, e é assustador. É assustador. E a gente se vê, muitas vezes, muito limitado, né? Não porque você não tenha voz, mas porque a tua voz é muito facilmente calada diante de vários interesses econômicos, né? Então, isso é muito complexo. Então, dentro dessa lógica, é claro, né, que a gente tem aí uma outra luta, né? Então, se a gente não pode, eu sempre falo que se a gente não pode lutar contra esse grande monstro, a gente tem que criar outras alternativas grandes que possam reverberar aí para a população, para que ela perceba que isso não é legal para a saúde dela. Que isso não é legal para a vida, para a continuidade da vida dela e da vida da população coletiva. Eu acho que a gente pode da vida do mundo disso mesmo, né? Porque tudo isso impacta na questão da sustentabilidade, tudo isso impacta, né, em todas, realmente, né, em como a gente respeita o direito à terra, né? Não é só o direito a uma alimentação adequada, né, e a nutrição adequada, mas o próprio direito à terra. Então, dentro dessa tomada, o que a gente precisava? A gente precisa realmente criar educação alimentar e nutricional para a população. Porque eu faço pesquisas hoje pela universidade que eu trabalho e é impressionante. A gente faz pesquisas, inclusive, com hortelões aqui da cidade de Curitiba, que, aliás, tem, né, uma gama super significativa de serviços e equipamentos públicos, né, de acesso a alimentos ou de incentivo a um consumo de alimentos mais facilitado. E os próprios hortelões, muitas vezes, não comem o que eles plantam. Ou comem pouco do que eles plantam. Por quê? Porque, primeiro, é da terra, né? Voltando àquilo que a gente falou no início, e, portanto, isso não gera status. Segundo, eles não sabem como produzir aquilo, né? Então, ele olha para mim e fala... Ele acha que chuchu é só para fazer salada. Ele não sabe que é para fazer um refogadinho, um afogadinho, né, de chuchu. Ele não sabe como lidar com aquilo. E, de qualquer forma, muitos daqueles alimentos também não fazem parte da cultura alimentar. Então, a gente tem muita coisa que pode ser feito nessa seara da educação alimentar e nutricional. E isso falta muito, né? A população não sabe o que está comendo, ela não sabe o que é melhor ou pior. Se você for pensar, ela não existe. Não existe de São fato. pouquíssimas escolas que vão ter isso, né? Uma formação de base, digamos. E, de resto, as pessoas, assim, quando eu era adolescente, eram nas revistinhas de dieta, né? Que você sabia o que se comia e o que não se comia. Né? Que é um problema. O que é um problema. Mas não estou nem entrando na questão de emagrecimento ou coisa assim. Estou dizendo o que corria facilmente de informação sobre comida e nutrição. Emagrecimento. Isso mesmo. Alimentação enquanto estética. E que, na verdade, quando você fala a própria... digamos assim, a própria profissão de nutricionista ficou estigmatizada com a palavra dieta, né? Então, ninguém pensa nesse profissional numa questão, né, de uma segurança alimentar e nutricional em todos os seus aspectos. Realmente, você está estigmatizado como apenas o profissional do emagrecimento. E nessa lógica, tudo que se escreve acaba ficando muito nesta mesma linha. E, infelizmente, a nossa população não tem acesso ao saber. Então, claro, a gente tem problemas também, não só de acesso, de conhecimento, de educação alimentar e nutricional, obviamente. Eu acho que isso é um ponto muito significativo para a gente. A gente não muda o consumo, não muda se as pessoas não mudarem o que elas compreendem sobre o alimento. E elas não sabem nada. E eu até quero adicionar um ponto que eu acho que a gente também já está preso numa armadilha fisiológica, assim, no sentido de que há gerações, eu tenho percebido gerações assim que consomem aberrações gastronômicas aqui,
como se aquilo fosse de fato gastronomia. É claro que a gastronomia tem alguém que está botando o seu tempo, o serviço, é claro que não é uma questão de desmerecer o trabalho de ninguém. É a simplicidade desse ingrediente, que é basicamente uma mistura de farinha, gordura e proteína. Né? E aí você vê uma oferta cada vez maior disso sendo oferecida em gastronomia e sendo absorvida. Né? Como um rodízio de, sei lá, smash burger, ó. Não tem problema, pode ir, mas ele é, gastronomicamente falando, empobrecido, né? Você está ali variando basicamente três grandezas ali, 3 alimentos: gordura, farinha muito empobrecida e algum tipo de proteína. Então eu acho também que sei lá, não vou chutar uma timeline aqui, porque seria muito pretensioso, mas a gente conseguiu destruir o paladar de algumas gerações, assim, que tem uma dificuldade atroz em reconhecer. Vamos usar o brócolis até o fim desse podcast. Viva o brócolis. Viva o brócolis. Viva o brócolis. Eu amo brócolis. Tem dificuldade em reconhecer o gosto do brócolis. Olha aí, ó. Ah lá. Mas você sabe que eu vou te dizer mais. A gente assim, não é que a gente destruiu, mas a gente modificou. Então, quando a gente pensa em cultura alimentar, essa cultura foi se modificando. Ela é melhor ou pior. Ela é diferente porque ela foi sendo inserido naquilo uma série de variáveis, fatores, né? Eu quero até trazer uma outra variável aqui pra gente pensar nessa questão da alimentação, né? Porque a própria questão do tempo, né? Porque, vamos lá, vou me pegar como exemplo aqui, gente. Vou chegar em casa 7 horas da noite, cansada, dia inteiro de trabalho. Eu vou colocar uma crepioca, um dadinho de tapioca na air fryer, ou eu vou descascar uma batata, descascar um chuchu, botar um arroz para cozinhar? Assim. Então, daí vem o que a gente chama de valorização, né? Porque tornou o alimento banal. Então, você não está ali se alimentando, você não está ali realmente fazendo uma refeição, você está comendo. Isso, é o que dá tempo. Então, é essa grande, eu acho que é essa chave que a gente tinha que mudar, porque eu não acho que uma coisa é melhor ou pior, gastronomicamente falando, porque ela se tornou assim na minha concepção, né? Então, as pessoas reconhecem aquilo como adequado. Então, se de repente a gente pega um chips, as pessoas nasceram comendo aquilo. Exato. Então, é óbvio que ela tem um paladar, um hábito voltado para isso. Então, a gente precisa mudar lá desde o início. A gente precisa mudar na escola a alimentação. Uma das pautas que eu tenho defendido muito é como é que a gente faz a virada de chave dessa questão do gosto para a criança, né? Mas como é que eu mudo a chave do pai dessa criança, da mãe dessa criança? Brócolis, e que às vezes já não conhece o brócolis, né? Eu ia comentar isso, depois me lembro de falar de manga, só para eu contar a minha história. Mas realmente não tenho. Eu também sou uma pessoa que trabalha 12 horas por dia, mas eu faço questão todos os dias de chegar em casa e jantar. E jantar comida. É entender a importância. De descascar a batata. Tem uma né? coisa De grelhar o bife, de fazer a salada. O exercício. É o exercício de cozinhar e saber o que vai ser mais fácil, o que vai caber na sua rotina, como que você consegue se programar, não fazendo assim, vou tirar meu domingo para fazer marmita. Não. Mas você sabe fazer o ovo de 3 maneiras diferentes? Porque o ovo é a coisa mais prática do mundo de fazer. Você vai fazer um arroz ali para 2 dias, você vai fazer um macarrão, que é muito mais fácil, e um molho que você vai conseguir congelar. Enfim, tem uma organização que a gente perdeu, esse aprendizado de se organizar, por causa dessa conveniência da comida fácil. Isso, desculpa. Não, só para concluir, eu acho que a gente não pode deixar de observar que isso talvez seja a realidade. Quanto mais baixo a gente vai descendo na pirâmide, isso vai se agravando. Né? Porque a gente está falando de deslocamentos Isso, eu ia comentar isso. É uma sociedade que vive periférica com relação aos grandes centros, então de fato depende do transporte público, que é ruim majoritariamente em todas as cidades. De fato, pode ficar muito apertado. Mas é uma questão também da gente trabalhar essa virada de chave para que se reconheça a necessidade desses próprios trabalhadores em se alimentar. Né? Porque se a gente já reconhece as necessidades dos trabalhadores enquanto especificidade do corpo feminino ou alguns outros exames que devem ser feitos admissionais, a alimentação ela tem que adentrar a celeuma dos contratos trabalhistas. Né?
uma pessoa poder se alimentar de forma satisfatória, ela tem que estar dentro da CLT. Não literalmente, né? Não uma linha no código, mas é uma grandeza, né? É uma grandeza que tem que estar contemplada ali. E isso é algo que a gente tem que perseguir, eu acho. Eu queria fazer um comentário sobre isso, porque quando você estava falando que o cru e o cozido, né? Que o cru era bárbaro, né? Era primitivo. Selvagem. E o cozido era... Elite, né? elite, eu ia falar. Aí a gente tem já a variável do tempo antes do capitalismo. Sim. Então, a questão do tempo, se a gente entende, a gente não precisa nem subverter toda a ordem de como o mundo está colocado hoje. Ah, não? Mas se a gente... para esse exercício aqui de imaginação, eu não estou nem ousando dizer que as coisas deveriam ser diferentes. O que eu estou querendo dizer é assim, ó, você tem uma grande indústria, por exemplo, ela é obrigada a ter um refeitório com uma comida... Bom, você vai saber falar disso muito bem. Ela é obrigada a servir uma comida ali que seja uma refeição de fato, no almoço pelo menos, se tiver vários turnos, várias refeições. Por que os espaços de convivência, de espera, de locomoção permitem... Porque a gente não sabe como que estão essas pessoas no meio do caminho. Por que a gente permite que só tenha Flavinha. Salgadinho, fritura? Exato. Por que esses lugares não estão sendo pensados? Uma ótima localização para um restaurante popular, para mim, é um terminal de ônibus. Exato. E outra, tem Mas aqui não perto... não só restaurante popular. Os próprios quiosques que tem, por exemplo, de alimentação rápida, servir. Na verdade, só tem hoje ultraprocessado. É só trigo. Tudo é trigo. Não, e não só, né? É tudo artificial mesmo. E não tem uma fruta. Não tem uma salada de fruta. Não tem vai ter, mas vai estar lá 2 dias. Exatamente. E é caro, né? Caro. Então, assim, você acaba tendo o acesso ao alimento saudável, ele é muito restrito. Então, esse é o grande problema também, porque por uma questão de comodidade, tempo, né, de conservação, porque não há dúvida, né, o alimento que é in natura, ele é super perecível, ele a senescência dele, o envelhecimento dele é super rápido. Então, é claro que isso custa, isso gera logística, tem uma série, né, de fatores, nada mais rápido né? do que fritar. Agora, não, e não só isso, mas além disso, tudo que está embaladinho tem controle de qualidade, a gente sabe, né, do padrão higiênico sanitário, tem uma chancela da indústria, você sabe para quem reclamar, né? Então, é claro que tudo isso favorece a permanência desses alimentos nesses espaços, mas a gente precisa dar mais acesso a alimentos que são saudáveis. Isso é uma coisa que falta na maior parte das cidades, né? Ou na maior parte dos espaços dessas cidades. Claro que o tempo é o grande, digamos, norteador de muitas coisas hoje. E, obviamente, eu vou dizer que, apesar de eu cozinhar todas as noites, né? Às vezes eu falo, hoje mesmo eu falei, meu Deus, que preguiça. Eu vou chegar, sabe Deus que horas, e ainda vou fazer janta. É claro que, às vezes, você mesmo fala, não, abandona o brócolis, abandona a escarola, né? Vou fazer alguma coisa. Mas... outro dia eu estava realmente mapeando, pode parecer coisa de gente louca, né? Mas eu estava mapeando na minha casa quanto tempo demora entre pedir um fast food, né? De um delivery, receber e comer. E a própria louça que depois você lava. Ao mesmo tempo que eu levaria para fazer, mesmo que fosse um prato único, né? Porque eu não preciso ter um banquete na minha casa. Sim. Eu posso ter, sei lá, um arroz com ovo. Frango. Um arroz com brócolis e, sei lá, um frango. Mas mesmo quem gosta de cozinhar em casa, que eu acho que é o nosso caso aqui, a gente tem um teto do que a gente suja de louça durante a semana, que é 2 panelas pequenas. Esse é o meu teto. O meu também. Então, assim, eu vou usar uma tábua, uma faca, os potinhos ali, dependendo do que eu for cortar, uns 3 potinhos, cebola, alho, tá? 2 panelas. É isso. Eu só uso 3 porque a minha filha não come tudo que a gente come, daí às vezes eu tenho que fazer comida diferente para ela. Mas tudo certo, né? É um trabalho extra. Mas de fato... se você espera 1 hora um delivery, dá pra dá tempo de você fazer. É que a questão é que às vezes você tá o quê? Uma geleia, né?
Não aguenta pensar. Cortar uma cebola é um trabalho. Que às vezes é demais para você. Não, mas o problema é que a gente tem encarado a cozinha como trabalho e não como prazer. Né? Então, assim, antigamente eu entendo que as donas de casa, na sua maior parte, não querendo aqui falar em gênero, mas assim, né? Quem ficava normalmente em casa cozinhando para a família eram as mulheres. Dúvida, isso é indiscutível. Continua sendo, na maior parte ainda das famílias. Uma tripla jornada, né? Mas, de qualquer maneira, antes podia até ser uma questão, meu Deus, né? Eu tenho que cozinhar para a família porque é uma ação do dia a dia. Hoje passou muito mais para o prazer do que para a obrigação, mas de qualquer maneira, claro que a gente ainda tem obrigações, né, quando em muitos casos. Mas o fato é que a gente incorporou essa obrigação. Esse que é o problema. Então também é uma mudança de chave da forma como a gente percebe, porque é um prazer, né? Eu conversava isso hoje, que às vezes eu tenho um desejo, podem me chamar de louca. Mas, assim, o meu maior desejo é lavar louça. Sabe por quê? Porque é o momento que eu relaxo. É o único que eu não tenho. Nem passar um dia. Mas a cozinha me tem esse efeito em absoluto, assim. Uma terapia ocupacional. Mas é que para a maior parte das pessoas é um trabalho porque ele é obrigatório. Ela não tem escapatória. Ela não vai conseguir pedir um delivery. Ela não vai conseguir pensar numa coisa que se resolva ali. Ela precisa, às vezes, cozinhar para ter para mais dias. E é um trabalho. Eu entendo a parte que você disse que é um prazer, não é um trabalho, mas, na verdade, é uma repetição diária. Sim. Todas as funções de manutenção de uma casa e de uma vida social, tem um termo que eu esqueci agora para isso, que é tipo a reprodutibilidade social, uma coisa assim, são trabalhos não remunerados e são coisas que a gente precisa fazer se a gente quer ter uma vida sadia, minimamente funcional. E aí, é aí que eu falo, se a gente quer tanta conveniência, por que não nos oferecem uma conveniência saudável? Uma conveniência um pouco menos monótona e degradante, né? Nesse sentido de não vai dar tempo de jantar porque eu vou ficar 2 horas no ônibus, eu vou comer uma coxinha, eu vou comer um pão de batata, eu vou comer um... Isso é realmente o fim. Eu acho isso até ofensivo, porque não é como se fosse tão difícil você ter uma alimentação adequada em um ponto desse, porque... É perecível? Mas olha a quantidade de gente que passa. Mas deixa eu dar uma ideia aqui. Tem como ser palatável? Tem. Você tendo ali uma boa receita, uma boa ficha técnica para reproduzir, você não precisa ter assim uma pessoa, um mestre da cozinha. E a gente tem uma rede aqui do Paraná que serve feijão com arroz. Eles têm toda a tecnologia para deixar isso meio preparado, mas você vai lá e você pede, sei lá, entre 10 tipos de combinações de feijão com outra coisa. Eu prefiro isso. Assim, pensando enquanto sociedade, o que eu preferiria ver nos lugares? Eu preferiria isso a o mesmo salgadinho em todos os lugares, né? O mesmo salgado com valor acessível. 2 pontos aqui, com valor acessível. 2 pontos ali. Um deles é que, infelizmente, a gente incorporou o lanche, que quando eu era criança, isso não é almoço, isso é lanche. Isso. Eu ouvia da minha mãe, muitas vezes acompanhada num pequeno tapinha para ser uma lição didática que ficasse comigo pro resto da vida. Ficou. Ó, gente, é uma brincadeira, tá, galera? Ficou. E também, veja, em Curitiba você resolve muito da alimentação. Se houvesse... Eu gosto muito dessa ideia do trânsito ser um disseminador, né? Porque faz sentido em termos de fluxos, né? Em engenharia de produção. Principalmente para a população que tem uma condição socioeconômica. Que pode estar passando alguma dificuldade. Isso, porque o que acontece, né, o que a Kelly trouxe muito verdadeiro. A gente tem uma situação, por exemplo, as pessoas que têm um poder aquisitivo menor, elas demoram muito mais em trânsito. Muito mais. Né? E, infelizmente, nesse trânsito não tem alimentação saudável. Se eu for comprar, né, no local de onde eu saio, pesa, né, para levar no transporte público também é muito mais complexo. E realmente, assim, né, eu não tenho normalmente feira livre, eu não tenho locais de acesso que tenham um preço justo, com boa qualidade de alimento em todas as regiões. Então, o indivíduo que tem uma menor condição socioeconômica, ele realmente sofre ainda muito mais por essa falta de acesso a alimentos saudáveis. E daí, né, não contrapondo algo que você tinha dito, né, que as pessoas com maior poder aquisitivo é que consomem mais ultraprocessados, mas a gente tem hoje, a maior parte da população, infelizmente, em segurança alimentar, tem uma renda muito baixa, e não é só por uma questão de vulnerabilidade, não é só uma questão de... renda, né? Não, a renda é
significativa e determinante. Mas o que eu ia comentar é que às vezes a gente fala, puxa, a magreza, né, está associada à fome, está associada com essa vulnerabilidade alimentar, sim. Mas hoje a gente tem uma grande parte das pessoas com sobrepeso e obesidade que passam fome. Então elas estão com sobrepeso porque elas só comem os alimentos sintéticos que são ricos em calorias, né, gorduras, né, e inevitavelmente são vazios, eles são exatamente sem nutriente nenhum, eles são vazios de nutriente. Então esse indivíduo que muitas vezes está em sobrepeso ou obesidade e que na verdade, né, vários estudos revelam que as pessoas mais pobres são as que hoje têm mais obesidade e sobrepeso, eles estão nessas periferias e infelizmente eles são desnutridos. Então, eles passam fome, é um outro tipo de fome, né? É uma fome não de encher a barriga, mas é uma fome nutricional, que é muito grave, porque esse indivíduo, infelizmente, é o que vai padecer. Fácil, né? E é o que parece que está com bem. Excesso, né? Isso mesmo. Parece que ele tem o suficiente. Isso não mesmo. E é falso. O que eu queria, eu acho que pontuar de forma... Acho que pontuar, de fato, é que eu acho que a gente desperdiça os fluxos das pessoas na urbe com políticas de alimentação. Se a gente falou um monte aqui, mas é difícil. Cara, uma sopa resolve, velho. Um sopão Uma resolve. embaladora a vácuo resolve bastante em coisa também. desses pontos de fluxo... Que seja um refogado com alguma proteína, que seja um cuscuz que são coisas de com tecnologia ovo frito. Bastante baixa, de preço acessível. A gente não tem a disseminação da marmita? Exatamente. Como que a gente não teria um outro pensamento de uma refeição? Não, e tem aparelhos aqui que funcionam. Aparelhos de alimentação Equipamentos popular. Públicos, né? Equipamentos públicos de alimentação popular que de fato funcionam. Eles são muito provavelmente subdimensionados, talvez a gente tinha que ter eles em outros lugares. Mas eu acho que a questão chave aqui, gostaria muito de pontuar isso, é que a gente desperdiça os fluxos. Eu concordo contigo, a gente teria que ter bem isso, né? A gente tem, quando a gente pensa no conceito de segurança alimentar, é realmente garantir alimento em quantidade, qualidade, de fácil acesso. E quando a gente pensa em acesso, é o acesso mesmo, né? Eu posso estar perto desse alimento, então é fácil para que eu possa acessá-lo, buscá-lo, comprá-lo. Ele é acessível financeiramente para mim e, obviamente, estando dentro de uma concepção tanto sustentável quanto culturalmente adequada, né, para a minha realidade. Então, isso é segurança alimentar. Então, veja, eu não consigo comer adequadamente se é caro, se eu não tenho com facilidade, então eu vou buscar o que é fácil, o que é barato, o que é mais rápido. Óbvio, isso é óbvio, né? Então, é bem isso. A gente pode, talvez, ter políticas públicas, ações que não só valorizem isso, né, a possibilidade de você encontrar esses alimentos em vários locais, mas também, simultaneamente, a gente vai ter que ter toda uma educação alimentar para mostrar para a população que isso é o adequado, que isso é o que está certo, que isso que vai fazer com que ele tenha uma longevidade, que ele vai ter mais saúde. Né? Porque as pessoas não sabem que esse ultraprocessado, em quantidades, né, que a gente consome, geram câncer, né? Que tem várias substâncias que são super malévolas aí para qualquer, né, rim, para qualquer fígado, para qualquer pâncreas, para qualquer coração, para o intestino. E que se a nossa, né, microbiota intestinal estiver ruim, a gente tem problemas de várias coisas. Esse né? consumo diminui muito a diversidade da biota intestinal. Sim, porque a gente não consome alimentos protetores, né? Então, as frutas e verduras, leguminosas, são alimentos protetores, que a gente chama assim, que eles vão proteger a saúde. E a gente não consome nem o mínimo disso, né? Então, quanto mais o que é adequado, que o Guia Alimentar para a População Brasileira, né, fala como adequado. Então, o que a gente está se protegendo? Nada. Né? O que o poder público está fazendo para ajudar na proteção dessas pessoas? Pouco. Né? Então, a gente precisa realmente criar políticas públicas, mais engajamento, realmente um ecossistema, né, que seja possível, né, para justamente ter essa possibilidade de... Não adianta eu querer ter o acesso se eu não tenho onde está sendo vendido, mas eu também preciso ter o produtor que me traga. Sim. E se a gente pensar nesse ecossistema, a gente valoriza todas as instâncias. E isso seria muito positivo.
talvez não a tão curto prazo, mas a médio e longo prazo, né? Eu pensando aqui também, ainda com a ideia dos fluxos na cabeça, agora o brócolis está passando assim. Agora engenheiro de Tá o produção. brócolis na janela do ônibus. Agora, dando tchauzinho. agora engenheiro de produção Já era, atacou ali. né? Mas o tempo de deslocamento também é um lugar de educação que a gente desperdiça. Sim, né? Com certeza. O tempo de deslocamento é algo que a gente desperdiça. A própria publicidade que tem hoje, né, nos espaços Por de que ela transporte, não é útil, né? acaba não sendo direcionada a isso. Se a gente for pensar numa unidade básica de saúde, né? Eu sempre falo que tempo de espera, que a gente poderia estar colocando uma série de informações de alimentação saudável, né? Que são de educação alimentar nutricional, né? Se a gente for pensar, né, não só nesses espaços, mas em todos os outros, a gente tem vários outdoors, a gente tem muitas formas de comunicar com a população, né? E a gente subutiliza isso, aliás, não utiliza isso, né? E você que está assistindo, que acha que não tem nada a ver com isso, é o seu dinheiro que paga o tratamento de todas essas pessoas adoecidas e é o seu... Você é empresário, você fala comigo aqui agora. Você é empresário que tem gente que falta porque está doente, muito provavelmente é porque se alimenta mal. Então você paga 2, 3, 4, 5 vezes. E assim, a gente pode, né, trazer a partir de vários espaços. Eu sempre falo, né, que tem vários agentes comunitários andando aí pela cidade, pelas cidades, né? Essas pessoas seriam grandes propagadores de alimentação saudável, né? Caso fossem capacitados para isso, né? Esse é um indivíduo, por exemplo, né, um profissional que hoje existe, graças a Deus, e que não consegue identificar, e que poderia ir nos domicílios, que é ele que vai hoje nos domicílios, para avaliar não só o que a pessoa come, né, o que tem de repente na geladeira, para identificar e pontuar para aquele indivíduo, aquele idoso, aquele adulto, aquela família, olha, você precisa comer, sei lá, 3 frutas aí por dia, né? 4 seria ideal. Puxa, você tem que comer tantas porções ou vários tipos, né, de vegetais para você ter uma saúde, pelo menos para você poder combater aquilo de ruim que você come, já que não tem, como eu falei, né, não tem como a gente fugir disso, então vamos tentar fortalecer o outro lado para pelo menos a gente ter um equilíbrio aí, né? Pelo menos ficar no 0 a 0, né? Se eu não estou muito bem, pelo menos não vou ficar muito mal. E talvez esse próprio agente pode ser, na verdade, o agente indutor da prefeitura de onde posicionar os aparelhos de promoção. Sim, isso também. Totalmente. E, por exemplo, né, a própria questão da higiene dos alimentos, né? Se a gente pensar na higiene, na segurança de alimentos, no sentido não de segurança alimentar, porque a segurança de alimentos tem a ver com o controle de qualidade. Nos domicílios, quantas pessoas ainda adoecem, morrem por desnutrição porque consumiram alimento, né, que infelizmente já não estava dentro de uma qualidade microbiológica adequada. Então, e quando a gente fala em segurança alimentar, tem tantos fatores, assim, são tantos cenários que são envolvidos ali, que a gente tem muita coisa para fazer. Muita coisa. Tem muita coisa que a gente pode fazer, deve fazer, e que eu imagino que não seja tão complexo fazer, porque a gente não precisa de ideias mirabolantes. Eu acho que são pequenas ideias. A sopa no busão já Isso mesmo, já ajuda um monte, né? Então, acho que sim, claro, né? A gente precisava realmente de um ecossistema que pensasse de uma forma integrada, o que também é muito difícil nos municípios brasileiros. A história, né, de ser intersetorial, né, tem até hoje, né, decretos e tudo mais, mas é muito complexo ainda, né? Mas se a gente conseguisse evoluir um pouquinho nisso, acho que a gente ganharia muito, muito para a segurança alimentar. E a gente valorizaria o que é local, a gente melhoraria a questão da sustentabilidade, do acesso ao alimento, da renda. E isso eu imagino que a longo prazo desse bons resultados. E aí, pensando em todas essas alternativas que foram trazidas, muitas me parecem que seriam simples. Então, o problema é que o problema da insegurança alimentar é o problema de falta de projeto ou é um projeto? Flavinha. Judier, essa pergunta foi do mal. Vai, a Flavinha agora. Vai, eu Flavinha, acho que jornalista não pode responder jornalista. Eu acho que é pra você. É a regra. É a regra, perdão. Essa é uma pergunta muito pra vocês. Muito capciosa. Porque eu obviamente tenho a minha opinião e eu obviamente cubro isso há bastante tempo para perceber que
não é um projeto deliberado para isso, mas é um projeto que não se preocupa com isso. Que isso não é uma questão. Essa é a minha percepção. Veja, mas aí eu vou botar um pouco mais de maldade nessa omissão, né? Porque omissão é política, né? Você se omitir é fazer política. E eu não estou falando aqui de política pública governamental. Bom, se a gente é regido por um sistema de maximização de lucros, você tem que preferir algumas operações e preterir outras operações. Se isso requer uma menor complexidade nutricional, porque é mais caro, né? Um aumento de vendas daquele produto para você maximizar lucros, e aquilo se enquadrar, ao mesmo tempo moldar, porque é recursivo esse processo, né? Você se adequa um pouco a uma demanda social, falta de tempo, morar longe, seja lá o que for, e esse processo ele se torna uma recursividade infinita, ele vira um fim em si mesmo, né? Quanto mais acesso, menos tempo, mais distância da cozinha. Bom, e se a gente é regido por isso, por essa criação de lucros, a gente pode falar com toda certeza que é um projeto. Com toda certeza. Não precisa nem tatear, não precisa nem tentar esmaecer, por uma simples questão do modelo produtivo que a gente vive. Já dizia Josué de Castro que a fome é política. Né? Então, se a fome é política, essa é a resposta, porque assim, não só a fome, né? Mas assim, a falta ou a insegurança alimentar, ela é política também. E aí eu não consigo não deixar de pontuar que o Brasil, na verdade, é um país de fome. É um país que produz deliberadamente fome desde que surgiu. A gente não está no mapa da fome, é a notícia. É a notícia, exatamente. É a exceção. É a exceção, é isso. Porque se você olhar para um período histórico do Brasil, vamos supor que cada ano cubra cada 100 anos, você tem 1 metro, assim, né? Se a gente linearizar. Se a gente está aqui ocioso há 300 anos, a gente ficou fora do mapa da fome 10 anos. Eu gosto muito dessa tua comparação, tu já usou ela outra vez. Acho que eu já falei isso contigo. Porque ela é muito didática. Então você tem 3 metros, imagina uma fita com 3 metros. 10 centímetros dessa fita é quando não houve fome no Brasil. Então, quer dizer, houve menos fome. Houve menos fome, né? Isso. A gente saiu do mapa da fome. Então, do mapa que demonstra a gravidade da aberração bizarra de fome. Mas a gente continua na fome, né? Exatamente. A gente não pode, infelizmente, dizer que zerou geral, legal. Não, a gente teve um percentual de redução que foi muito positivo. Significativo, mas que não zerou. Significativo para tirar desse mapa da fome. Desse nível de bizarrice, né? E é isso. Eu acho que, para concluir este ponto em específico, o lance é que, empiricamente, o Brasil produz fome. Ponto final. Isso não dá para ser discutido. Você não tem subsídio para combater essa proposição. Se dentro da história a exceção foi uma quase não fome dentro de critérios muito específicos que durou 10 anos, não, a gente mata as pessoas aqui. A gente é fratricida, como é que fala aí, jornalista? Acho que é isso. Enfim, a gente acaba eliminando nossos irmãos e nossos compatriotas aqui de forma deliberada, desde sempre. Desde sempre. Então, olhar para isso é como reconhecer outras mazelas do país, sabe? Olhar para isso é como reconhecer a escravidão, né? Muito pouco reconhecível, muito pouco tratada. Reconhecer várias, eu não vou começar a enumerar aqui que a gente vai chorar, mas é reconhecer que de fato a fome no Brasil é a prevalência. É isso. Empiricamente, irrefutavelmente, a gente mata as pessoas de fome no nosso país. É isso. E infelizmente isso tem a ver com poder. Como a gente falou, né? Desde os primórdios da história da alimentação, voltando na tua primeira pergunta. Então, infelizmente, eu acho que pode parecer cruel, mas é realmente, né, um processo, muitas vezes construído ao longo de todos esses 300 anos, realmente de dominação. Né? E isso se fez, né, porque as pessoas hoje estão doentes, com fome, miseráveis, ou com sobrepeso, obesidade, né, e muito dominadas.
Você já começou a responder minha próxima pergunta. Que é, legal, mas como que a gente explica para quem não tem esse problema? Para quem se alimenta super bem, para quem entende a importância de fazer escolhas saudáveis, como que a gente explica para essa pessoa como tudo isso impacta na vida dela como sociedade? Como que a questão alimentar impacta em outros setores da sociedade? Cara, posso só dar um exemplo, porque é muito contra-intuitivo. Eu conversei, eu estou tendo dias muito felizes na minha vida, né? Eu faço parte desses dias, estou feliz também. Graças a Deus, Kelly. Mas eu tenho conversado com muitos especialistas. E ontem eu tive a oportunidade de ir ao ar. Eu conversei com o Luiz Fernando Favro, que é um pesquisador da UFPR, e ele estuda microplásticos, né? E o Luiz Fernando Favro, eu queria saber, a gente estava falando da contaminação, ele é especialista em contaminação de lâminas d'água por microplástico, consequentemente os organismos que estão ali. Então ele estuda muito peixe de estuário. Tá tudo cheio de plástico, tá? Não tem mais nenhum peixe de nenhuma fonte que não tenha plástico. E agora eles estão começando a achar o que parece, né, isso há de ser confirmado, o que parece ser resíduos de microplástico, porque no trato digestivo tem em todos os bichos, em todas as amostras. Eles têm começado a achar os resíduos de microplásticos na carne, na proteína dos peixes, né? Já teve gente que achou microplásticos em placentas de mulheres grávidas. Então, você que acha que não tem nada a ver com isso... Tem tudo a ver com isso. Você não escapa. Não tem para onde você correr. Como esse é um exemplo pouco intuitivo, né? E ele tava falando, aí ele me falou de Curitiba, o que é mais interessante, que eles estudaram 3 riachos que desaguam na bacia do Iguaçu, compõem a bacia do Iguaçu, e que os 2 riachos que passam em adensamentos maiores urbanos, todos cheios de plástico. Todos os peixes todos cheios de plástico e tal. Só que eles pegaram um que passa dentro da área rural. Falaram assim, aqui, né? SUS, cheio de plástico. Então, é uma realidade. Pensar em sustentabilidade, pensar em alimentação, pensar em a proteína que a gente come, o que está acontecendo com ela, o que está acontecendo com a fonte da nossa alimentação e com o produto de fato, não dá mais para ninguém fugir. Absolutamente ninguém. Mas, enfim, esse exemplo é interessante. Sabe que existem vários estudos, você trazendo isso, né? Que fazem, na verdade, que demonstram, né, por satélite, as ilhas que a gente tem, que são as cidades. Porque as cidades são ilhas hoje, principalmente no Paraná, são ilhas em grandes territórios de plantação. E a quantidade, inclusive, de agrotóxicos e de vários outros produtos químicos, não só que são usados na plantação, mas também, né, algumas situações dessas que você trouxe agora, que são utilizados por grandes regiões. E daí, às vezes, você vê, puxa, aquela plantação linda, maravilhosa, você fala, nossa, né, eu estou aqui super protegido. Não, na verdade, você está no centro catastrófico, porque todo aquele teu território mesmo, né, tudo aquilo que parece verde, parece lindo, está super contaminado com muitos produtos, né? É a mesma coisa que está na selva de pedra. Isso mesmo. Então, de alguma forma, pior. Né? Eu posso dizer que a área, nesse caso urbana, ela está mais protegida porque a gente está mais longe ainda do que é esse manto verde. E o manto verde, na verdade, está super contaminado. É meio assim, o que você prefere, inalar agrotóxico ou gás carbônico? É mais ou menos isso. Você pode Qual escolher. é o menos pior, né? O que é menos pior? Então, infelizmente, assim, tem gente que vai falar, bom, já que eu vou morrer mesmo, então dane-se, vou continuar comendo meus chips, vou continuar, dane-se o brócolis. Mas se a gente não começar a ter realmente uma mudança cultural, mental, de educação, para isso... De reflexão. De reflexão mesmo, né? Porque talvez não seja para a gente. Realmente a gente já está com o plástico, cheio de plástico incorporado no nosso corpo. A gente já vai ter realmente, né, uma probabilidade de uma doença degenerativa. A gente vai ter provavelmente, né, um câncer, a gente vai ter problemas referentes a tudo que a gente foi consumindo ao longo das nossas vidas. Talvez os nossos filhos também, possivelmente, mas quem sabe os filhos deles não, né? Então é uma questão de mudança realmente de mentalidade. Se a gente não começar por algum lugar, a gente não vai começar nunca. Então você precisa plantar sementes para que algum dia essa semente brote de uma forma diferente. Então, por isso que eu digo, né, que a educação alimentar nutricional, a educação de uma maneira geral, o conhecimento, né, a informação, ela tem que ser disseminada.
E ela tem que chegar em todos os estratos da sociedade. Não é só para quem realmente, né, tem condições de ver um podcast, né? Mas para aquele que está lá transitando, que está trabalhando, que está, seja na roça, seja na horta, seja na unidade básica de saúde, em qualquer extrato, né? Somos todos, na verdade, população. Então, a gente precisava disseminar esses conhecimentos, não é para gerar um terror, um pânico, né? Não é um terrorismo. Se gerar, tá tudo bem também. Não é um terrorismo, né? Nem nutricional, nem um terrorismo de nada, mas é um saber, né? Para que talvez a gente possa inserir uma coisa diferente. Então, tudo bem, eu não vou conseguir tirar, de novo, né? A minha bebida açucarada, eu não vou conseguir tirar o meu macarrão instantâneo, eu não vou conseguir tirar um monte de coisa. Mas eu vou poder, talvez, pensar, puxa, então hoje eu vou colocar uma saladinha aqui, que dos males o menor, né? Então, se a gente for gradativamente criando possibilidades e as pessoas forem incorporando isso no seu dia a dia, talvez a gente tenha uma próxima geração que não ache normal o gosto que você trouxe desse, entre aspas, gastronômico de hoje. Porque ele vai entender que aquilo é bom, mas também tem outra coisa boa, né? O problema é que a gente apagou da memória gustativa, gastronômica, o que realmente é saudável. Por quê? Porque isso não tem status, isso não tem glamour, né? Não tem glamour nenhum, né? Então, que no final a gente volta a discutir estética, né? Sempre. É estética, status. Né? Eu não digo nem só de estética reduzida a magro, gordo, digo estética no sentido de performance, Sim. né? A gente consome alguma coisa porque isso faz parte de uma imagem estética. Sim, é uma Até imagem. o brócolis sofre com a estética. Até o brócolis. Não, porque sofre. o outro brócolis é gostoso também, mas o todo japonês é o que mundo vem. sofre. Eu prefiro o outro. Comprei ontem na feira esse Eu outro também brócolis. gosto. Não, então é difícil, né? Porque realmente é uma questão que foi construída por séculos, né? Não é uma coisa de um dia para o outro. Mas se a gente não começar nunca vai acontecer, né? Essa é a grande verdade. Essa coisa do que como que isso reverbera em classes sociais que não estão sofrendo diretamente desse problema de insegurança alimentar, por exemplo. A mesma coisa sobre redução da pobreza, a mesma coisa sobre, sabe, dar qualidade de vida e oportunidade para as pessoas não reduz a sua qualidade de vida. Vai diminuir a quantidade, talvez, de luxo que você tenha, o seu status. Várias coisas vão ser alteradas, mas, no geral, se ficar bom para quem está muito lá embaixo da escada do extrato social, fica bom para todo mundo. Sabe? Eu penso muito nisso, às vezes. Por que a gente está aqui discutindo coisas? Às vezes a gente está discutindo... Não estou falando aqui, né? Foi uma figura assim, de linguagem. Porque a gente está, às vezes, discutindo coisas aqui que dizem respeito a uma bolha, uma coisa específica, a um comportamento. E isso não vai refletir em nenhum outro lugar. O que reflete realmente em tudo é quando você começa lá de baixo, onde tem a falta. Então, é uma maneira de mudar estruturalmente, começando a completar essas faltas, digamos, né? Mais ou menos isso. E sabe que eu estava pensando, né? Ainda na mesma lógica, mas fragmentei aqui um pensamento sobre a questão de quem não tem, né? Diferente de quem tem, que pode realmente, né? Sim, faz parte de todo mundo, é para todos, né? E é com todos. Mas eu estava pensando, né? Por exemplo, uma mãe que sai para trabalhar e que deixa o seu filho em casa, que não teve tempo de fazer, né, um jantar adequado, que não teve acesso, não teve dinheiro para fazer, é muito mais barato, eu lembrei por conta do macarrão instantâneo que eu citei. É muito mais fácil deixar essa criança com vários pacotinhos, porque... E muitas vezes eu também não tenho gás em casa, então esse é um alimento que rapidinho ele fica pronto e que enche a barriga. E gera sustância, assim, né? Então, como é que a gente faz para que essa pessoa tenha outra condição, né? Porque, afinal de contas, ela teve que deixar a criança em casa, ela não tem com quem deixar. Então, são outras políticas que se abraçam nisso também, porque para essa criança poder se alimentar de verdade, certinho, ele tem que estar na escola. E ela tem que ter uma condição de ida e volta dessa criança com segurança, ou uma escola que seja realmente integral, que ela possa levar de manhã e ficar até de noite, até ela chegar de volta. Porque senão ela vai deixar a criança em casa.
E daí é até de risco, né? É até melhor que ele só faça isso mesmo, Claro, porque, ligar o obviamente, gás, etc. isso mesmo, existe todo um risco associado também, outros perigos, outras formas de violência, né? Outras formas, realmente, de fome, né? Que são outras fomes, né? Então, eu acho que por isso que eu falei que é um ecossistema, a gente tem que pensar em todos os fatores que envolvem. E, realmente, a gente precisa ter políticas públicas que abracem todas essas causas para que a gente possa andar numa coisa sempre a gente junto. pensar as políticas públicas a partir de um norte de alimentação. Isso aí. Então, quando pensar em deslocamento, a partir da capacidade das pessoas poderem se nutrir. Isso né? mesmo. Pensar em educação a partir também, né? Porque a educação é bem mais complexo que isso. Mas a partir de um viés de que as pessoas dentro do aparelho público sejam capazes de encontrar uma nutrição adequada, suficiente e acessível. Eu tenho... Perdão. Eu ia falar que por isso que a gente tem estimulado tanto que as bandeiras políticas partidárias fossem realmente a alimentação, né? Mas a alimentação saudável, acesso alimentar e a segurança alimentar nutricional, porque não vai dar para a gente sobreviver. E vai chegar uma hora que mesmo os poderosos não conseguirão mais ganhar tanto dinheiro, porque as coisas, né, infelizmente se esgotam, porque a população vai morrer. Se o consumidor começar a morrer... exatamente. Não tem quem compre. Seu faturamento vai cair um pouco. É meio difícil explicar isso aí, é complexo. É complexo. Eu tenho uma última pergunta pra gente concluir, mas antes eu queria saber a história da manga, porque eu fiquei... Eu esqueci. É que você falou que as pessoas não conhecem o brócolis. Eu lembrei de um caso de uma estudante, isso é recorrente, a gente vê vários casos desse, né? Mas, sim, hoje a gente tem que inserir dentro das universidades, não só da gastronomia, mas da nutrição, práticas de reconhecimento de alimentos. Você tá bem. Porque as pessoas não sabem o que é uma selga. Tem gente que nunca viu um brócolis, de verdade. Nunca comeu, então não sabe nem o gosto, nem a cor. A gente faz práticas levando realmente, né, em instâncias de venda, né? Supermercados, mercado municipal. Na faculdade? Na universidade. E as pessoas, na verdade, elas não sabem, elas não reconhecem aqueles alimentos, né? Imagina, eu estou falando de alimentos muito habituais, não estou nem falando, né, de um, sei lá, um aspargo, cremoso, tá? Isso, aspargo, esquece, isso é fora da uma alcachofra, né? Mas, assim, realmente não existe isso. Então, a história da manga, que uma vez eu dando aula, até faz uns anos já, mas dando uma aula, e uma estudante falou quase que eu me banhei se eu tivesse água aqui. Toda. Essa manguinha aí, ela descascando para a gente fazer uma prática dentro da universidade que é comum, para ver quanto se perde da casca, do caroço, né? Para ver a questão toda de projeção de compra e per capita e tudo mais. E ela falou assim para mim: professora, esta manga está estragada. E a manga era linda, né? Bem aquela figura que você acabou de colocar ali. E eu falei: como estragada? Ela tá linda, né? Ela falou: não, ela tá dura por dentro e tem alguma coisa esquisita aqui. E daí eu falei: criança de Deus, isso é um caroço. Você não sabia que Meu anjo. tem um caroço? Daí ela falou: nossa, é verdade? Eu não sabia. Então, na hora eu fiquei assim, chocada, aterrorizada, mas depois eu fiquei pensando, cara, é real. Essa pessoa ou nunca comeu manga, ou, na verdade, dependendo da condição, óbvio, socioeconômica, alguém descascava a manga por ela, né? Vinha já quadradinha. Ou vem no potinho. Isopor, com filme, isso mesmo. Ou vem no supermercado já pronto, descascado, cubetadinho, né? Ou vem cubetadinho, tudo bem, mas é para realmente provar que as pessoas, elas se distanciaram do alimento, absolutamente. E por isso que ele se tornou tão habitual, trivial e inclusive banal na vida das pessoas. Então, por isso é que a gente não se preocupa com de onde vem, para onde vai, como funciona, porque está ali. Né? Ou não está ali, está tudo bem, porque eu nem sei que vários alimentos, infelizmente, já não existem mais, né? Que entraram aí, que estão
Essa é a em maior processo de prova dessa desaparecimento. Evolução no sentido de mudança da cultura alimentar, que você mencionou mais cedo. As pessoas se desacostumam, se acostumam. Muito Isso fácil. mesmo, Só muito precisa ter fácil. um grande esforço coletivo. Isso mesmo. É isso que o lobby consegue, é isso que a propaganda consegue, é isso que as políticas públicas conseguem muitas vezes. É um esforço coletivo para tudo. A gente consegue esquecer coisas em questão de décadas, a gente consegue reimplantar coisas em questão de anos. Então, assim... as mudanças é muito plástico, assim, no sentido de possível de absorver ir e deixar ir. Né? Isso. É muito balmo, né? Tipo, vai, né? Como água. Mas o que eu ia comentar, assim, até trazendo isso também, Fábio, juro que eu vou parar de falar. Tá? Mas é um exemplo bem típico, né? Hoje, o próprio Programa Nacional de Alimentação Escolar criou uma barreira muito significativa, né? Não temos mais ultraprocessados dentro das escolas públicas. E claro que quando apareceu essa coisa, né? Oh, que rigor, como assim cortaram tudo? Não é tudo, né? Mas assim, tem lá um percentual. Com certeza continua o macarrão com salsicha. Não continua. Não pode. Não continua mais. Não continua mais. Olha, a gente só é o pode fim de uma ter era. alimentos Eu vou processados, até dizer né? um Só negócio. alimentos processados Vou até em natura. Vou até dar uma notícia pro paranaense, que a comida atestado aqui, porque eu bati com ela anteontem, não, mas algumas semanas atrás, a dieta das escolas públicas do Paraná superam em muito. Não é superam, né? São incomparáveis, né? Mas assim, tudo Com o que... quê? Pera, não só do Paraná, mas na esfera federal, porque isso é um programa nacional federal que repassa verbas, então isso é uma outra coisa, né? Que as políticas públicas deveriam ter, a repasse de verbas, Autonomia, né? Para poder acontecer, né? Mas, independente disso, por exemplo, o Programa Nacional criou uma obrigatoriedade de que não pode mais entrar ultraprocessado na escola. E foi um choque para todo mundo, para os nutricionistas, para o consumidor, para os professores, para todo. Como assim? Como é que a gente vai dar conta de fazer isso? Posso dar um exemplo? E estão dando conta com primazia. Posso dar um então, por exemplo? que os outros espaços também não podem? Né? Então, é o que você falou, o que você falou realmente. Se não existir uma coisa tipo cortei, nunca vai mudar. Então, eles estão conseguindo provar que é possível. E essas crianças foram relutantes, gritaram, brigaram, detestaram, mas agora estão comendo, e estão comendo super bem arroz com feijão. Cara, é isso que a gente precisa. Mas na escola privada... Não. Bom, a gente está tentando alterar isso, tá, gente? A gente está tentando alterar isso de fato. Eu queria citar um exemplo só, porque as pessoas não sabem que o presunto é um ultraprocessado. Né? Há ainda esse desconhecimento do que é, o que não é. Porque aí o cara, tá bom, salgadinho... Eu acho não sei Mas no presunto já tem problema. Sim, tem uma série de ingredientes ali, né? Eu sinto um pouco assim que o senso comum parou no domínio, né? Voltando para as revistinhas de dieta ali, o domínio popular parou no light diet, que é sem açúcar e sem gordura, entendeu? Então, assim, eu vou que nem comprar é um sem peito, gordura, né? nem É com um percentual a menos, Mas, por exemplo, eu vou comprar um peito de peru ao invés de um presunto porque é mais saudável. Não é. Inclusive, tem proteína de soja, tem todo tipo de coisa. É um embutido. Microplástico. Fake, microplástico. Então, assim, tem um degrau, vários degraus, na verdade, entre o que a gente está produzindo de ciência em nutrição e o que a gente tem discutido como nesse momento agora, e o que cai em domínio público, digamos, o que as pessoas conseguem reproduzir. O Diet Light, e olha assim, eu venho de uma família de classe média. O Diet Light é o que as pessoas conseguem entender. Sem gordura, com menos açúcar. Assim, meu círculo social, pessoas que têm dinheiro para comer fora, que gostam de ir em restaurante, também. Às vezes tem uma grande dificuldade de entender que 3 coisas diferentes que ela comeu era tudo trigo. Sabe? A gente tem uma falta de educação alimentar enorme. E é isso. Até as pessoas chegarem nessa discussão que estamos tendo agora, vão muitos anos. Por quê? Porque é isso aí. Começou barrando ultraprocessado na escola. São iniciativas que, de fato, colocam isso em pauta para além das bolhas em que a gente circula e conversa, né? Então, é isso. Para mim, pessoa,
enquanto jornalista também, porque acaba refletindo no trabalho muitas vezes, acredito que pouquíssima coisa muda se não tiver política pública. Pouquíssima coisa muda se você não se organizar de uma maneira em que a gente está falando sempre coletivamente e não em grupos. Não identitário no sentido da alimentação, do tipo, eu como isso, sabe, o status, eu como orgânico, eu como em restaurante 5 estrelas, 3 um estrelas. Diferencial estético, né? Então assim, a gente discute muito estética, é muito importante, mas a gente tem que começar a falar de direito. E eu acho que a gente vai estar sempre assim, os degraus do senso comum vão estar sempre muito abaixo. Então, se a gente tem esse poder de conhecimento, e a gente pode discutir isso, e a gente pode pressionar, eu acho que a gente tem que pressionar pelo coletivo. Para fechar, então, inclusive, pegando o gancho da Flávia, para a gente resumir de tudo isso que a gente falou aqui, a gente falou muita coisa de taxação de ultraprocessado, de iniciativas mais locais, enfim. Como que por onde a gente começa? Qual que é a prioridade e o que dá para fazer na cidade, aqui? Opa! Bom, eu acho que desse papo dá para empreender umas coisas interessantes. Uma delas é que informação é chave e que a gente desperdiça espaços de aparelhos públicos, espaços de convivência. Não precisa ficar só pensando no posto de saúde, convivência. No tubo. Sim. Né? A gente desperdiça espaços de convivência e os fluxos para disseminar essa informação. Chancelada, com qualidade, com um patrocínio público no sentido de chancela, né? Para que a gente não é um fake news, não veio pelo Zap, enfim. Não veio do blogueiro, não veio do blogueiro que não sabe nada. Não sabe absolutamente nada. Mas também não descarto conversar um pouco de uma comunicação mais moderna, mais eficiente. Talvez a gente perca o cara com a cara no celular, que não está olhando para a telinha que tenha no biarticulado, no tubo. Então, informação é chave, né? Algumas canetadas também são chave. Essa a gente está perseguindo a proibição, com o gabinete do Requião Filho, a gente está perseguindo a proibição de venda, de comercialização e fornecimento de ultraprocessado em todas as escolas do Paraná. Parece um absurdo, parece, meu Deus, o que vai acontecer? Em um ano, tá todo mundo comendo igual, acabou, pronto, ninguém nem lembra, né? Tanto que um rapaz que não significa que eles não vão comer em casa, mas pelo menos você já tem uma alimentação protetora na escola. Você rivaliza com essa monotonia de paladar. Exatamente. Você rivaliza ali. E então, assim, isso já dá para depreender. Espaços que são de formação, e toda formação passa por um limite. Se é da responsabilidade do Estado alimentar essas crianças, ela tem que se embasar no que é de qualidade, ela tem que dar um parâmetro bom. E assim, é isso, você quer que alguma coisa saia de uma determinada maneira, você põe limites, né? Você tem que delimitar onde que você vai atuar, o que você quer incentivar, não é oba-oba, assim. Então, por isso que eu acho importante essa questão que você acabou de falar. Tipo, agir pontualmente e usando a chancela do Estado. Por quê? Porque isso é grande. Isso é realmente coletivo. Exatamente. E todo mundo paga, né? É isso que para as pessoas... É muito mais barato prevenir do que remediar. Em alimentação, isso é a regra de ouro. É muito mais fácil não adoecer do que tratar a doença depois. Mas diga vocês. Milenarmente falando, né? O alimento é o seu remédio, né? Então, assim, é muito mais inteligente ser preventivo do que ser corretivo, né? E, obviamente, a gente tem também outros lobbies, né? Não vou estender a resposta, porque senão a gente realmente nunca vai finalizar. Mas a gente tem também, né? Se a gente pensar na indústria farmacêutica, claro que eu sei a importância dela, mas que também tem interesse que as pessoas adoeçam, né? Então, assim, a gente tem muitas indústrias, né, com muitos PIBs e muitos interesses e muitos lobbies e advocacies, né? Mas, de qualquer forma, a gente precisa realmente ter prevenção. E a alimentação e o local de fala da alimentação, ela é a coisa mais preventiva, mais orgânica, mais saudável que a gente tem, né? No sentido de mais natural. E mais fundamental.
né? Corriqueiro, Exatamente. Repetitivo, diário, eterno, necessário, fisiológico, metabólico e de sobrevivência. Então, E a gente tem um histórico para reverter de fome nesse país. tem, pelo amor de Deus, né? A gente precisa realmente fazer muita coisa e reverberar para que isso seja pauta de interesse político partidário, né, da própria indústria, né, e de todo mundo. A gente precisa realmente criar ferramentas de valorização desse alimento e da saúde e principalmente da segurança alimentar nacional, porque senão vou fechar com a que eu comentei no início, senão a gente não vai ter mais sociedade, porque sem o alimento de verdade a gente não vai ter mais sociedade. A gente não vai ser sustentável em todos os aspectos. E realmente, babau. Gente, obrigada por essa aula, né? Vou abrir o espaço para vocês fazerem o lobby de vocês, né? Onde encontramos vocês, como a gente entra em contato, vamos lá. Bom, hoje eu sou professora, como eu comentei, sou professora da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, do curso de nutrição, e estou também como presidente do Conselho Regional de Nutricionistas, né, até a metade desse ano. E estou por aí, né, se Deus quiser, quem sabe, né, que instigando políticas públicas, instigando instituições não governamentais, né, da sociedade civil a trabalhar com essa pauta da alimentação saudável e da segurança alimentar nacional. Flávia, onde te achamos? Ai, não muito. Em muitos lugares não estão me achando, não. Eu tô meio offline ultimamente. Marca um café. De preferência, não me achem. Eu tô... É muito curitibano isso. Tô usando... Eu não sou de Curitiba. Não fala isso, que não é verdade. Eu sou curitibana. Olha, depende do curitibano. Eu sou catarinense. Eu tô no Instagram, flavia.schiocket, que é o meu sobrenome. Eu posto pouco, mas as DMs estão lá abertas. Se você tem alguma sugestão de reportagem que acha interessante, estou aí sempre procurando coisas para escrever. Eu escrevo para algumas revistas, sou pautada e pauto também. Então, escrevi para o Joio e o Trigo, estou escrevendo para Tutano, colaboro agora... Fui muito tempo da equipe do Bom Gourmet, mas eu colaboro esporadicamente agora. E tenho uma newsletter que também está meio bissexta agora, que é o meu nome, flaviaschiocket.substack.com, que é do meu projeto Fogo Baixo. Lá tem bastante coisa de arquivo, em que discute desde estética, que a gente comentou aqui, gosto muito de discutir estética da alimentação, até questões estruturais, né? Como que a gente pode estar discutindo a alimentação de uma maneira política, social e cultural, para parar de falar de gastronomia como mero lazer e entretenimento, porque ela não é só isso. Muito bem. Muito bom. Onde te achamos? Eu sou o Felipe Petri, é fácil de me achar. Bom, eu sou o Felipe.Petri no Instagram, tenho uma coluna no Plural chamada Trocando em Miúdos, no Brasil de Fato, colaboro com a Tutana aí de vez em quando aqui com a Flavinha. E aqui nesse canal vai ter um monte de conversa assim, é isso. Muito bem, a gente fica por aqui e a gente volta com o próximo episódio.